Imagine um edifício gigantesco, com mais de 6 metros de altura, equipado com um sistema de ar-condicionado completamente natural, ventilação perfeita, controle preciso de umidade e temperatura constante durante o ano inteiro, sem gastar um centavo de energia elétrica. Agora, imagine que os arquitetos responsáveis por essa obra-prima não foram humanos com diplomas de engenharia, foram cupins. Sim, aqueles insetos pequenos e cegos que a maioria das pessoas considera nojentos ou pragas. Mas esses minúsculos seres constroem estruturas que desafiam a lógica e que a ciência moderna só recentemente começou a entender e copiar. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir não só como eles criam um ar-condicionado perfeito milhões de anos antes da humanidade, mas também segredos incríveis sobre inteligência coletiva, agricultura antiga e lições que podem mudar o futuro das nossas cidades. Vamos começar pelo básico. Onde esses super-arquitetos vivem? Principalmente nas savanas quentes da África, como Namíbia, Zimbábue e África do Sul, e também na Austrália. Nessas regiões, o clima é brutal. Durante o dia, a temperatura externa pode passar dos 40 graus Celsius, com sol escaldante. À noite, cai para menos de 10 graus, quase congelante. A umidade varia loucamente, com chuvas torrenciais ou secas prolongadas. Para qualquer ser vivo comum, essas oscilações seriam fatais. Mas dentro dos ninhos de certas espécies de cupins, especialmente do gênero Macrothermes, a temperatura permanece estável entre 29 e 31 graus Celsius o ano todo, e a umidade sempre entre 85 e 90%. Condições perfeitas. Mas para quê? Aqui vem a primeira curiosidade chocante. Cupins não comem madeira diretamente como muitos pensam. Muitas espécies, incluindo essas construtoras de montes gigantes, são fazendeiras. Sim, elas cultivam um fungo específico chamado Termitomyces em jardins subterrâneos. Esse fungo é a principal fonte de alimento da colônia, quebrando a celulose da madeira que os cupins trazem. Mas esse fungo é extremamente exigente. Ele só cresce e produz esporos nessa faixa exata de temperatura e umidade. Se variar 1 grau a mais ou a menos, a plantação inteira morre e a colônia de milhões de indivíduos passa fome. Incrível, não é? Cupins inventaram a agricultura organizada há mais de 30 milhões de anos, enquanto os humanos só começaram há cerca de 10 mil anos. Agora, olhe para a estrutura desses ninhos. De fora, parecem montes de terra sólidos, mas corte um ao meio e você vai se surpreender. Existem chaminés altas e finas que funcionam como exaustores naturais gigantes. Na base, túneis largos trazem ar fresco e frio do solo. No centro, uma chaminé principal enorme. E ao redor, câmaras especiais onde os cupins umidificam o ar, trazendo água de lençóis freáticos profundos, às vezes a dezenas de metros de distância. O sistema de ventilação usa diferenças de pressão e temperatura. Quando o ar quente e carregado de dióxido de carbono sobe pelo centro do ninho, produzido pela respiração de milhões de cupins e pela fermentação do fungo, ele cria um vácuo que puxa ar fresco de baixo. É o mesmo princípio da convecção natural, mas aperfeiçoado por evolução. Estudos recentes com tomografia de raio-x revelaram que as paredes são porosas, cheias de microtúneis que permitem troca gasosa, como se o ninho inteiro fosse um pulmão vivo. E mais, os cupins regulam ativamente. Se esquenta demais, eles abrem novos túneis laterais. Se falta umidade, carregam bolinhas de solo úmido. Se há excesso de dióxido de carbono, aumentam a ventilação, bloqueando ou desbloqueando caminhos. Não é só arquitetura passiva, é controle inteligente, sem nenhum chefe central dando ordens. Vamos falar de tamanho, porque aqui as coisas ficam absurdas. Alguns ninhos chegam a 7 ou até 9 metros de altura. O recorde confirmado é de cerca de 8,7 metros na Somália, mas há relatos não confirmados de até 12 metros no Congo. Pense nisso.
Proporcionalmente ao tamanho do cupim, que tem só alguns milímetros, isso seria como humanos construírem uma catedral de mais de 2 quilômetros de altura, ou equivalente a 4 torres Burj Khalifa empilhadas. E esses ninhos duram décadas, às vezes séculos, porque colônias antigas são reocupadas por novas gerações. Dentro deles vivem milhões de indivíduos. Colônias maduras podem ter 2 a 3 milhões de cupins trabalhando em perfeita sincronia. Existem castas especializadas, operários que constroem e transportam, soldados com mandíbulas gigantes para a defesa e, no centro de tudo, a rainha. Ah, a rainha! Aqui vem outra curiosidade impressionante. A rainha cupim é um dos insetos mais longevos do planeta. Enquanto operários vivem 1 ou 2 anos, a rainha pode viver de 25 a 50 anos, às vezes mais. Seu corpo incha enormemente, chegando a 10 ou 15 centímetros de comprimento só para produzir ovos. Em pico de produtividade, ela bota até 100 milhões de ovos por dia. Isso dá mais de 100 milhões na vida toda. Ela fica imóvel em uma câmara real protegida, alimentada e limpa pelos operários, enquanto o rei, seu parceiro vitalício, fica ao lado fecundando-a continuamente. É uma máquina de reprodução perfeita, controlada por feromônios que regulam todo o comportamento da colônia. Mas como esses insetos cegos coordenam uma construção tão complexa? Aqui entra a inteligência coletiva, um dos mistérios mais fascinantes da natureza. Nenhum cupim tem o plano completo na cabeça. Cada um segue regras simples. Depositar terra misturada com saliva onde sente feromônios de outros ou onde há vento forte. Mas do caos emerge ordem perfeita. É como se a colônia inteira fosse um super-organismo pensante. Estudos mostram que eles respondem a estímulos externos em tempo real. Em áreas mais quentes, constroem chaminés mais altas. Em florestas frias, ninhos mais abobadados e isolados. Na Austrália, os cupins bússola orientam seus ninhos como lâminas finas no eixo norte-sul para minimizar o sol do meio-dia e maximizar o aquecimento matinal e vespertino. Pura genialidade evolutiva. E agora, o mais inspirador para nós, humanos. Arquitetos já copiaram isso. O exemplo clássico é o Eastgate Center, em Harare, no Zimbábue, projetado pelo arquiteto Mick Pierce nos anos 90. Esse prédio comercial enorme não tem ar-condicionado convencional. Em vez disso, usa ventilação passiva inspirada nos ninhos de cupins. Ar fresco entra na base, circula por dutos, absorve calor durante o dia e sai por chaminés no topo. À noite, fãs leves expulsam o calor acumulado nas paredes de concreto de alta massa térmica. Resultado? O prédio gasta 90% menos energia em refrigeração que edifícios similares, mantendo temperatura confortável o ano todo. Outros exemplos modernos incluem o Startup Lions Campus, no Quênia, com torres de ventilação imitando chaminés de cupins, e projetos em 3D Printing que replicam túneis porosos para edifícios respirantes. Com a crise climática, engenheiros biomiméticos estudam esses ninhos para criar cidades sustentáveis, edifícios que regulam temperatura sem eletricidade, reduzindo emissões de CO2. Pense nisso. Enquanto nós gastamos fortunas em sistemas mecânicos que quebram e poluem, esses insetos nojentos resolveram problemas de ventilação, eficiência energética e agricultura sustentável há milhões de anos. Talvez devêssemos ser mais humildes diante da natureza. Ela já tem as soluções, só precisamos aprender a copiar. Se você ficou boquiaberto com a inteligência coletiva dos cupins e quer saber mais sobre outros animais que constroem impérios incríveis, comente aqui embaixo. Qual animal você acha que tem a construção mais genial da natureza? Polvo, formiga, castor? E não perca o próximo episódio dessa série Os Segredos das Colônias, onde vou revelar como formigas constroem cidades subterrâneas maiores que Paris, com sistemas de ventilação e agricultura ainda mais avançados. Clique no vídeo que vai aparecer agora ou na playlist ao lado. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa se impressionar com a natureza.
Você vai se surpreender com o que esses seres minúsculos fazem melhor que a gente há milhões de anos.